E o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o médico infectologista Celso Granato. Ele nos fala sobre a Covid-19 e a pesquisas de anticorpos feita em São Paulo. Doutor Celso, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Muito obrigado, bom dia. Tô ótimo, e vocês? Tudo ótimo, doutor. Vamos falar um pouquinho, né, dessa pesquisa. Eu gostaria que o senhor contasse aí como surgiu a ideia e como chegaram a esse modelo de coleta e por que foram escolhidos alguns locais de São Paulo, doutor. Olha, a história foi mais ou menos assim, né? Nós temos contato entre várias pessoas do grupo, né? Contato por amizade de muitos anos, de faculdade, e o Fernando Reinach, que é biólogo, ele, numa conversa, ele teve a ideia de fazer um estudo para a gente poder monitorizar a evolução da pandemia aqui em São Paulo. Isso deve fazer mais ou menos uns 2 meses, né? Ou mais até, 2 meses e meio. Aí ele é uma pessoa que tem uma rede de colaboração muito grande, então ele se aproximou do Instituto Semeia, né? Eu do Grupo Fleury e o Ibope Inteligência, além de outros pesquisadores do Instituto de Saúde do Estado de São Paulo. Então foi um grupo grande de pessoas, cada um na sua área de especialização, e o Ibope Inteligência desenhou um estudo que é muito bem cuidado do ponto de vista estatístico, para que você chegue em cada pessoa que é voluntária para doar sangue e fazer o teste, são necessários 3 processos de sorteio. Então, isso é totalmente ao acaso. E isso difere muito de outros trabalhos que são feitos, que às vezes montam um posto de coleta na rua, oferece o teste para as pessoas e com isso você acaba fazendo o teste das pessoas que estão na rua, as pessoas que têm um interesse maior, têm uma suspeita clínica eventualmente, e é lógico que isso deixa a amostra um pouco desbalanceada, né? Então, da forma como o Ibope Inteligência desenhou, é uma amostra totalmente aleatória, né? Ao acaso. Aí nós conseguimos o financiamento, então, por parte do Grupo Fleury e por parte do Instituto Semeia, né? E nós, nessa primeira fase, que nós chamamos de piloto, nós selecionamos os 3 bairros que, naquele dia da coleta, tinham a maior incidência da doença, maior número de casos relatados, e os 3 bairros que tinham maior número de mortes. Porque se nós pegássemos de outra forma, você também podia desbalancear essa amostra, né? Então foram 6 bairros, foram colhidas 520 amostras, totalmente voluntárias, as pessoas sorteadas eram convidadas a participar e a colaborar com o trabalho. Não tinha nenhum custo para as pessoas e foi garantido um anonimato total dessas pessoas, né? Perfeito, doutor Celso. Quem fala aqui é a Carolina, doutor. Eu só relembrando que eu acho legal, muito importante falar para a sociedade, né? Esses bairros escolhidos foram Bela Vista, Morumbi e Jardim Paulista, que teve os maiores registros de casos no dia. O Pari, Belém e Água Rasa, que teve a maior incidência de óbitos, né? E, doutor, como é que foi feita essa coleta, né? Foram 520 testes, eles foram testes, algum teste específico? Sim, é exatamente isso, Carolina, que você citou. Nós usamos o mesmo teste que a gente usa na nossa rotina no Fleury. Então, uma pessoa que vai fazer o exame no Fleury faria exatamente esse mesmo tipo de teste, que é um teste de quimiluminescência. É um teste que é feito no material colhido na veia. E isso também é uma diferença em relação a outros estudos que foram feitos em outros lugares, porque muitas vezes foi feito um teste rápido, que tem a vantagem de ser rápido, não tem dúvida, mas ele é um teste menos preciso do que o teste que foi usado na nossa pesquisa. É um teste muito bom, né, para essa finalidade. E nós, então, chegamos à conclusão de que nós temos mais ou menos 5,2% dessa população estudada foi positiva, né? E além de a gente ter esse número, né, nós ficamos sabendo que a letalidade na cidade de São Paulo é menor do que a gente imaginava, né? Porque na hora que você faz o teste, você detecta todas as pessoas que tiveram contato com o vírus.
E uma grande parte dessas pessoas nem sabia que tinha tido, porque como a gente sabe também, a maior parte das pessoas que se infectam tem uma forma muito leve da doença e às vezes nem percebe que tiveram. Então esses casos não entram na estatística oficial. Agora, quando a pessoa morre, esse caso sempre é contado. Quer dizer, você erra muito menos os casos de morte do que os casos de infecção. Então, se você olhar no site do Ministério da Saúde, você vai ver que a letalidade na cidade de São Paulo é mais ou menos 6,5%. Naquela época que nós colhemos, a partir do dia 4 de maio, foi até um pouquinho mais. E na conta que nós fizemos, ele dá um pouquinho menos do que 1%, 0,95%, porque você conta todos os casos que tiveram infecção. E também a gente viu que o número de casos notificados é cerca de 12 vezes menor do que o número de casos real. Então, nós temos agora, Carolina, com uma ideia muito mais precisa do que acontece na cidade de São Paulo, né? Porque a gente agora tem um dado mais real baseado num exame de sangue muito sensível, numa amostra totalmente aleatória. E agora, a partir do dia 12, 13, aproximadamente deste mês agora, nós vamos começar a colher uma amostragem muito maior. Nós vamos começar a colher 1.000 pessoas em poucos dias, e daqui a um mês outras 1.000, e daqui a 2 meses outras 1.000, até a gente chegar em 6.000 amostras. Então, quando você aumenta muito esse número, você fica com uma precisão muito maior, porque é lógico que o erro estatístico ele depende de quantas amostras você faz. E com esse número de amostras muito maior, nós vamos ter uma precisão muito melhor do que acontece na cidade de São Paulo, inclusive com a velocidade de aumento. Porque se você tinha 5% ao mês, talvez agora você tenha, não sei, 10%, vamos ver. E com isso você vai poder estabelecer a velocidade de crescimento. Agora, com essas medidas de restrição, o que já afrouxadas, digamos assim, liberalizadas, nós vamos também poder ver qual que é o impacto que isso tem. Porque se isso gerar um número maior de casos, daqui a um mês a gente vai começar a perceber que isso está acontecendo. Então, são medidas, né, junto com outros dados, que vão levar a gente a poder saber se está afrouxando muito, afrouxando pouco, se precisa apertar um pouco mais ou um pouco menos. Agora, doutor, interessante perguntar. Ter anticorpos da doença representa que aquela pessoa não será mais infectada, ela está imune? Como isso funciona e como as pessoas podem entender essa relação? É uma pergunta muito importante essa, porque durante algum tempo a gente teve realmente essa dúvida, né? Será que isso que a gente está medindo é uma coisa de proteção? Ou será que é só um anticorpo que está lá marcando que a pessoa teve a infecção, mas ele não é protetor? Todos os dados que saíram nas últimas semanas na literatura internacional dizem que esses anticorpos são, sim, protetores. O que a gente não tem uma ideia muito clara nesse momento é quanto tempo essa proteção dura. Isso a gente ainda não sabe, porque são estudos ainda muito recentes. Então, a gente sabe a respeito de pessoas que tiveram infecção há 1 mês, há 2 meses, mais ou menos, que é um tempo muito curto. Então, eu não consigo dizer para você que é positivo quanto tempo você vai ficar livre desse vírus, de pegar uma infecção novamente. A gente ainda não sabe. Se você se basear nos estudos com os outros coronavírus, o SARS-1 e o MERS, é possível que essa proteção dure muitos meses. Mas no caso do SARS-CoV-2, a gente ainda não sabe. Então, eu sempre oriento as pessoas que fazem o teste sorológico e são positivas, que por via das dúvidas é melhor manter todo o seu cuidado, porque a gente não quer que ninguém pegue de novo, né? A gente nunca viu isso acontecer, mas poderia, em princípio, acontecer depois de algum tempo a pessoa pegar de novo a infecção. Mas, por enquanto, a gente sabe que essa proteção existe, a gente só não sabe exatamente quanto tempo ela dura. Perfeito. E, doutor, esse estudo é muito bacana, né? Porque, como você disse,
muitos desses casos não estão nas estatísticas oficiais, né? Como isso pode impactar, então, o trabalho dos profissionais da saúde e até mesmo das autoridades? Você disse que esse estudo pode ser uma medição, né, na taxa de flexibilização, ver se essas medidas estão surtindo algum efeito, né? Então, isso pode acabar ajudando na contenção de medidas mais rígidas e até mesmo na disponibilização de leitos. Exatamente. Na medida em que você consegue ver, por exemplo, suponha que a gente tinha agora 5% há um mês atrás. Agora, na semana que vem, nós vamos escolher um número maior. Suponha que a gente chega nos mesmos 5% ou uma coisa muito próxima disso. Então, significa que sim, a curva está achatada, porque você não teve um aumento da positividade nesse período de tempo. Ou, ao contrário, a gente pode chegar à conclusão que está 10%. Então, aí a gente vai chegar à conclusão que ela está ainda em franca expansão. Então, são medidas que a gente pode fornecer ao governo estadual, ao governo municipal e falar, olha, em São Paulo está aumentando, então não pode relaxar muito. Ou então, em São Paulo está estável, podemos relaxar um pouco mais. E do ponto de vista individual, você imagina, Carolina, uma pessoa que é uma enfermeira, que é uma médica, que é uma nutricionista, uma farmacêutica, uma biomédica, pessoas da área da saúde. Se elas fazem o exame e são positivas, elas vão trabalhar com mais tranquilidade, né? Como eu falei anteriormente, a gente não sabe exatamente quanto tempo essa proteção dura, mas eu gostaria de saber que eu sou positivo, porque eu posso trabalhar com mais segurança, com mais tranquilidade. Então, são todas medidas, né, que têm importância do plano individual e no plano político, de saúde pública, para a gente tomar decisões calcadas em dados bem reais, bem concretos, e não ficar só imaginando o que possa estar acontecendo. Agora, doutor Celso, é importante a gente perguntar também, diante de tudo isso que o senhor falou, quanto à testagem em massa, seria ideal que se fizesse essa testagem para que a gente tenha o real cenário da taxa de contágio? Sim, eu acho que quanto maior o número de pessoas que fizer o teste, melhor. É por isso que a gente pede muito para as pessoas que forem abordadas, que procurem colaborar. Isso é uma medida que, na verdade, é de saúde pública, né? Quanto mais informação a gente tiver, melhor vai ser a decisão que a gente vai tomar a seguir. Você sabe que, junto com esse processo de coleta de sangue, o Ibope Inteligência organizou um questionário com uma série de perguntas, né? Então, através dessas perguntas, a gente vai poder saber qual é o sexo da pessoa, qual é a idade, a atividade profissional, se é uma atividade profissional da área da saúde ou não, o nível socioeconômico. Então, com isso, a gente começa a ter uma série de informações que vão fundamentar medidas mais objetivas, né? Você vai ter não só uma localização geográfica dos casos, mas também baseado em dados socioeconômicos, em dados de atividade profissional. É um questionário muito bem feito e que vai dar muito mais informação do que a gente tem só de fazer o exame de sangue. A gente vai poder cruzar dados mais importantes, né? Doutor, mais uma questão. O senhor falou que pretende aí, né, dentro da pesquisa, chegar a 6 mil testes. Qual que seria o número ideal para que a gente tenha um perfil aí do infectado, né, das taxas e o perfil deste infectado no estado de São Paulo e no Brasil? Olha, na cidade de São Paulo, como esse processo é totalmente aleatório, né? Como eu expliquei, a gente faz 3 processos de sorteio. A gente pega o bairro, depois a gente pega o distrito censitário, baseado no dado do IBGE, depois a gente sorteia qual é a casa e dentro da casa, do domicílio, a gente sorteia a pessoa, que tem que ter só mais do que 18 anos e tem que ser voluntário, ele tem que querer participar, né? Então, quando você faz 6 mil amostras, você pode pensar assim, puxa, mas o município de São Paulo deve ter talvez 12 milhões de habitantes. Será que eu consigo extrapolar essa informação a partir de 6 mil casos? Sim, porque tem esse caráter de aleatoriedade, né? Como você faz uma coisa totalmente aleatória, 6 mil para uma cidade como São Paulo já está bem razoável. Agora, eu não consigo extrapolar isso para outras cidades, né? Mas para isso mesmo, outros grupos estão fazendo
estudos na mesma linha, né? Vocês devem ter tido informação, provavelmente, de que tem um grupo que fez uma avaliação na Baixada Santista. Pegou, acho que 8 ou 9 municípios da Baixada Santista, chegou à conclusão que lá está mais ou menos 1,5%. Então, foi isso que, inclusive, se baseou o governador Dória para poder dar a classificação que a Baixada Santista tem agora. Foi feito também um estudo grande em Ribeirão Preto, né, com 720 amostras, que mostrou um pouco menos de 1%. Então, naquela data também, a população de Ribeirão Preto estava relativamente pouco infectada, era menos do que 1%. Então, à medida que você vai ampliando esses estudos em outros centros regionais, você começa a ter um quadro do estado de São Paulo melhor desenhado. Na verdade, esse é um dado muito mais municipal, né? É lógico que a gente sabe que as pessoas podem morar em São Paulo e trabalhar em Guarulhos, não tem dúvida. Podem morar em São Paulo e trabalhar em São Caetano do Sul, ou vice-versa. Mas a maior parte das pessoas circunda em torno do seu município. Então, a gente consegue ter uma ideia, com base nesses estudos, muito mais no município do que no estado como um todo. Se você juntar vários dados de várias cidades do estado, você pode extrapolar para o estado como um todo. Mas o estudo acaba sendo feito no município. Doutor Celso Granato, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela sua atenção, viu? Obrigada, doutor. Sou eu que agradeço pela oportunidade e contamos com a ajuda da nossa população e de vocês. Muito obrigado. Este foi o Dr. Celso Granato. Falamos aí de uma pesquisa, né, que mede aí a porcentagem de possíveis casos de coronavírus na imunidade da população.